Olá pessoal, bom dia. Vamos fazer aqui um rápido review do mercado para ver como é que o gráfico se comportou ontem, né, em relação às projeções que a gente mandou lá no grupo. Ver o que é que respeitou, o que é que não respeitou, onde é que seriam os pontos de entrada e de saída, né? Vamos tentar aqui detalhar o máximo possível para ir aos poucos esclarecendo também como é que funcionam essas projeções, né? Porque algumas pessoas ficam na dúvida sobre como é que funciona. Algumas pessoas acham que é só para operar na reversão, certo? Existem formas de operar também tendência, né? Eu apenas gosto de trabalhar na reversão porque como essa projeção é baseada na amplitude média do mercado, então tende, né, a acertar os pontos de exaustão do preço. Não quer dizer que isso vai funcionar sempre, porque, como eu disse, né, nos vídeos anteriores, avisa que o mercado está muito forte e que ele anda duas vezes a amplitude dele, por exemplo. Um ativo que pode andar 1.500 pontos por dia, né? Que em regra anda 1.500 pontos por dia, pode andar 3.000 pontos em um dia, né? 2.500, 2.700, enfim. Então, não é uma receita de bolo, não é uma ciência exata, né? Mas são pontos que geralmente o preço ele bate, repica, né? Ele faz aquele pullback naquela região, dá para ter uma graninha ali, né? Enfim, ou às vezes um grande trade, né? Às vezes é o trade do dia, né? Como no caso aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui o gráfico do índice, aqui, ó, cadê? Esse aqui, né? Pronto. Essa foi a projeção que nós mandamos ontem lá no grupo, certo? É, aqui está o fechamento, ó. Aqui está o fechamento do dia anterior, certo? Ó, fechamento do dia anterior, tá aqui, ó, certo? E aí o mercado abriu ontem exatamente, ó, exatamente na nossa linha de compra, certo? Na linha de suporte. Fez a mínima do dia, ó, a mínima do dia tá aqui. Fez a mínima do dia, certo? E seguiu em frente. Então, quem pegou esse trade aqui já fez o dinheiro do mês, certo? Aqui já foi suficiente, ó. Aqui, o cara que entrou aqui, ou entrou a confirmação. A confirmação seria aqui, né? O ponto mais seguro, vamos dizer assim. A confirmação na superação da máxima desse candle, né? Mesmo assim, ó, embora, certo? Mas, claro que a gente não sabe onde é o fundo e o topo do mercado, né? No meu caso aqui, o meu primeiro alvo seria aqui. Entrando aqui, por exemplo, entrando aqui, meu primeiro alvo seria aqui, 50%. Por que 50%? Porque é onde o mercado geralmente vai buscar todos os dias. Nós vamos observar nos próximos gráficos que o mercado todo dia passa por essa região aqui. Todo dia, que é a zona de equilíbrio, certo? O mercado ele passa por aqui, certo? Então, se ele abrir o mercado aqui, se ele abrir o mercado aqui, ele tende, certo? Isso não é uma certeza absoluta, mas ele tende a vir buscar essa linha aqui, ó. E de fato, você viu que ele bateu lá, aí repicou para baixo, certo? E aqui, reiterando mais uma vez, essa região aqui, ó, que eu tinha colocado no vídeo, essa região aqui, ela é uma região de equilíbrio, onde tem muita briga aqui dentro, certo? O preço ele fica aqui, ó, travado aqui dentro. Fica travado aqui dentro até que uma hora sai um vencedor, certo? Então, fica aqui, ó, até que uma hora ele rompe para cima ou para baixo, certo? No nosso caso aqui, o mercado abriu aqui, veio justamente buscar essa linha de 50, ó, certo? Repicou, aí veio buscar a linha de cima, quase a linha de cima. Aí fez um pullback mais forte, certo? Aí foi lá de novo, ó, defendeu ali, você vê que em nenhum momento aqui ele fechou fora dessa região, fora do 63,6. Você vê que aqui tem um pavio, aqui tem outro pavio, aqui tem outro pavio, ó. Mas em nenhum momento houve fechamento do candle fora da região. Porque é uma região de defesa, muita briga aqui dentro. Olha o tamanho desse pavio aqui. Paviozão, paviozão, paviozinho, um paviozão, né? E aqui também é paviozão. O mercado está muito carregado aqui nessa região, certo? E aí ele vai, ó, ele sai justamente desse ponto, ó, de uma ponta a outra,
que é justamente a região de briga. Briga, 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 briga. Aí, finalmente, sai um vencedor. Cadê o vencedor? Aqui, certo? Nesse ponto aqui, poderia dar um trade, certo? A superação dessa máxima aqui. A superação dessa máxima, né, já que ele fechou fora aqui, ó, poderia dar um trade aqui. Entravinha aqui, dava para levar uns pontinhos aqui e ir carregando, né? Agora o stop técnico aqui, desse trade aqui, ele é bem complicado, porque ele está muito esticado aqui. O stop técnico, o melhor stop seria aqui embaixo, certo? Muito esticado, né? E um stop mais conservador seria abaixo dessa mínima aqui, mas aqui acho que teria sido violinado nesse candle aqui. Né? Vou fazer aqui o teste. Ó, entrando aqui, ó, abaixo dessa mínima, ele veio justamente buscar um tique abaixo, nesse candle aqui, ó. Teria sido estopado aqui, certo? E aí teria dado um gain de, entrando aqui na 300 pontos, 315 pontos, 300 pontos, né? De toda forma aqui já seria uma meta, né? Tem muita gente aí que tem meta de 250 pontos, é o meu caso. Minha meta diária é 250 pontos, às vezes eu faço 500, quando faço 2, 3, dá certo. Mas 250 pontos eu já dou por encerrado o dia. Aqui já teria batido meta aqui só nesse rompimento, certo? O stopzinho aqui ficaria, o mais seguro seria aqui embaixo, mas aí assim, o risco retorno não compensa, né? Nesse caso aqui, você ficaria. Agora, se você pegou aqui, colocou aqui embaixo e você carregou até o final, você pegou 665 pontos, 650, né? Enfim, é um trade que eu não gosto de fazer muito, é como eu disse, eu gosto mais de fazer esse trade aqui, ó. Esse trade aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Por quê? Bateu na nossa linha lá, certo? Deixou um pavio, ok? E aí, sim. E aí, ó, vamos ver quanto é que daria aqui. Aqui, ó, ele bateu lá, ó, 410 pontos, 415 pontos, certo? Geralmente é isso que o mercado faz. Ele bate nas linhas de referência, que são linhas de Fibonacci, né? Como a gente já tinha explicado no outro vídeo. Então, ele tende a bater e tende a repicar, certo? Aqui, quando eu chego nessa região, geralmente eu coloco no gráfico de 1 minuto. Então, eu vejo o gráfico chegando lá no minuto, na região, eu coloco no gráfico de 1 minuto. O que é que aconteceu aqui? Ele fez esse candlezão aqui, verde, logicamente que eu não ia vender nele, né? E eu fiquei observando. Então, não superou a máxima e aqui, ó, superou a mínima. Como está nessa região aqui, com esse padrão gráfico aqui, eu tá com a venda aqui, certo? E aí daqui para cá eu carrego. Ah, começou a voltar, no caso aqui eu stopo, né? Ou boto o stop técnico aqui seria aqui nessa máxima, né? O stop técnico seria essa máxima aqui. E aí a ideia seria levar o trade até pelo menos essa linha aqui, que seria a linha de defesa, certo? Essa linha de defesa aqui. O mercado vai, bate lá e volta na linha de defesa, certo? Então a ideia seria levar até aqui, né? Mas isso para um trade mais longo, né? Mas como eu faço 250 pontos, aqui já teria batido meta aqui também. Aqui já seria beleza, né? A confirmação seria aqui, ó. Mesmo um detalhe, gatilho, ó, certo? Aqui foi um candlezinho de referência, né? Ou seja, fez a máxima, um dojizinho bonito, certo? Demonstrando aqui indecisão no movimento, fraqueza no movimento também, né? Veio um candle, ó, bastante forte aqui, ó. Não rompeu a máxima e já rompeu a mínima aqui, rasgando para baixo. Pronto. Então, uma vendinha aqui nesse ponto, nessa mínima aqui, ó, você levava o trade até, e o stopzinho aqui ficaria até mais barato. O stopzinho ficaria aqui em cima, acima dessa máxima aqui. O mercado vem, ainda faz uma confirmação lá e cai, certo? Esse seria, né, a minha meta do dia, o trade do dia aí no meu caso, né? Para quem não pegou aquela primeira, né? Porque essa primeira aqui foi linda demais. Esse primeiro trade do dia aqui, ó, meu trade do dia aqui foi lindo demais, certo? Cadê? E quem pegou, tá vendo aqui na linha, rompeu, um rompimento dessa máxima aqui, certo? Ó, aqui, ó. Quem entrou aqui, vai-se embora, certo? Aí, ó, pelo menos até a linha de 50 aqui, que é o ideal, certo? Lá em cima, como ele já tinha batido na média de 50 aqui, como ele já tinha batido nessa linha de 50,
Então, eu não esperava que ele voltasse, certo? Porque, assim, o mercado ele bate uma vez por dia, em regra, nessa linha de 50, mas não quer dizer que ele vai ficar batendo lá toda hora. Então, nesse trade aqui, por exemplo, nessa venda aqui, eu até esperaria que ela viesse nessa linha, como de fato veio, quase veio, certo? Chegou perto. Geralmente ele vem nessa linha aqui, certo? Agora, voltar nos 50 é mais difícil, né? Porque ele já passou, ele já veio aqui, ó, já passou dos 50, já teve a briga aqui na região, certo? Já teve um vencedor, passou, e aí é difícil ele voltar na média de 50 aqui, na linha de 50. O que eu esperaria aqui seria ele voltar aqui, ó, certo? Se ele voltar nessa linha aqui. Aí você protege lá, né? Faz uma parcial, tira o risco, faz a parcial, bota o stop no zero e leva o trade. Sabe até onde vai, certo? Vamos pro próximo. Aqui, doletinha. Doletinha foi uma situação bem parecida. Doletinha abriu aqui o mercado numa região de venda, certo? Aqui, ó, região de venda, certo? Sequer superou a máxima dos 100%, faltou um pouco para superar, mas não superou, né? E aí veio, ó, justamente buscar a linha de 50, ó, a linha 50 aqui, ó. Beijou ela e voltou, né? Beijou a linha de 50 e voltou, certo? E aí aqui, ó, aqui já seria o trade do dia também. Só aqui nesse primeiro trade aqui, já teria pago, aqui, 40 pontos, vamos dar 40 pontos, vamos ser conservador, 40 pontos aqui, certo? E aqui você vê que ele ainda deu uma confirmação aqui, né? Ele veio, ó, bateu, aquilo que eu falei, ó, ele veio na linha 63, que é a linha de defesa, é uma linha muito forte também. Vem cá, segura, repica na 80 e desce para 50, certo? Aqui você até poderia pensar numa estrutura de baixa, né? Ou seja, que ele iria fazer um topo mais baixo aqui para continuar caindo. Só que você vê que aqui ele superou essa máxima aqui. Então você já quebra um pouco essa expectativa de que ele venha para baixo. Como ele fez essa máxima aqui superando aqui, você já quebra essa expectativa de que ele possa vir para baixo. Você fica já meio ressabiado, de olho, certo? E de fato foi o que aconteceu, né? Ele voltou na média de 50, na linha de 50, e aí voltou e subiu, certo? E aí lá em cima ele foi buscar a linha do Felício, né? A zona do Felício lá, que é a zona dos stops, que é essa zona aqui, certo? Então nessa zona aqui é uma zona que é perigosa de operar, certo? Eu não gosto de operar aqui dentro, certo? Nem compra nem venda, não faço nada. Fico só observando o movimento, né? Se ele romper forte para cima, pode rolar uma compra até aqui, ó. O primeiro alvo aqui e ao final aqui, certo? Se ele romper forte aqui, ele até rompeu, certo? Até rompeu aqui, ó. Rompeu aqui, certo? Teria dado uma entradinha aqui, certo? Mas aqui foi um falso rompimento. Aqui seria um falso rompimento e é o tipo de situação que não dá para evitar. Por quê? Porque você fica ele cria a expectativa em você de que vai romper, ó, certo? Rompeu, fechou fora, um candle forte, vinha bem uma barra grande, rompeu fora e rompeu a máxima. Então ele realmente fez de maldade aqui para você entrar e na mesma hora ele botou na sua cara, certo? Opa, desculpa aí. Mas se você tivesse com um stopzinho conservador aqui, né? O stopzinho conservador seria aqui na mínima desse candle aqui, certo? Seria estopado aqui, nesse candle aqui, né? Então o prejuízo não seria tão grande. Aí beleza, aí ele veio, voltou para a região de venda, ficou dançando para lá e para cá. Quando ele faz esse topo aqui menor, quando ele faz esse topinho aqui menor que esse aqui, a gente já cria uma expectativa de que vai cair, certo? Então a gente já faz aqui, ó, análise de topo, análise de fundo, análise de topo, certo? E aí vamos ver o próximo fundo, ó. O próximo fundo vem aqui, certo? Aqui já seria um indicativo de venda, certo? E aí quando ele vem aqui e faz esse topinho aqui com esse paviozão, que é uma força vendedora, uma pressão vendedora, aí sim nós temos praticamente uma confirmação de que vai cair, certo? E aí a vendinha seria no rompimento dessa mínima aqui. Assim, a mais garantida, né?
E eu gosto de entrar já aqui. Eu gosto de entrar já no rompimento dessa linha aqui. Né? Quando ele deixa esse pavio aqui, lá no minuto eu já olho lá. Ele deixou essa brecha aqui, olha aqui no minuto. Vamos lá. Como é que ele se comportou. Opa. Minuto. Pronto. No minuto aqui, ó. Era aqui, né? Que a gente tava. Fiz aquele topo lá, fiz aqui e voltou. Certo. Aqui, ele fez essa máxima, né? No rompimento dessa mínima aqui mesmo. No rompimento dessa mínima, aqui, ó. Nesse candle aqui, ó. Deixa eu limpar aqui para ficar mais. Ele fez a máxima, certo? Aqui seria uma referência. O gatilho foi aqui, certo? Ó, rompeu essa mínima aqui, ó. Quando ele rompeu aqui, para baixo, teria dado a entradinha aqui, ó. Pá. De cara, você ia levar um susto, né? Porque ele ia voltar aqui, ó. Voltou, você tem que ter um stopzinho, um stop técnico seria aqui, certo? Stop técnico. E aí você tem que sempre tentar conciliar seu stop técnico com o stop financeiro. Stop técnico seria aqui. E ele tenta voltar, ó, e aí depois cai. E aqui foi uma venda espetacular. Por quê? De cara, ele já pagou aqui, vamos estar aqui do rompimento, né? De cara, já pagou aqui 20 pontos. Só que se você carregou o trade até o final, olha só, se você carregou o trade até o final, ele pagou aqui, ó, 59 pontos. Vou aqui 58, 57 pontos, certo? Com aquela entradinha lá. Então, assim, foi muito bom, certo? Ó, a entrada aqui, certo? Aqui e assim embora. Aí é aquela história que eu falo. Ele vem, ó, na minha 3.6, meu primeiro alvo seria aqui. Vem de lá, primeiro alvo aqui, porque ele tende a repicar. Não chegou nem a encostar. Aí já repicou. Aí ficou transitando aqui nessa região, ó, para depois vir cair. Aí parou na 50 de novo. Olha só como é interessante. Ele para na 50 de novo. Aqui, ó. Para na 50 de novo. Aí volta lá. Isso aqui é a média de 80. A média de 80, a exponencial de 80, ela é uma média que segura bastante o preço. Então, na hora que ele segurou aqui, não conseguiu passar, superar a média de 80, daria uma nova entradinha aqui. A superação dessa mínima, por aqui, né? Daria uma nova entrada aqui, ó. Ele pegaria mais uma graninha aqui, certo? Para quem costuma fazer um trade mais longo, era só segurar. Vendeu lá em cima e segurou. Para quem faz um parcial aqui, faz novas entradas, tal, não sei o que, vinha só. Opa, aqui não. Ia só vendendo aqui, certo? Vendeu, estopou aqui, vendeu, estopou aqui, vendeu, estopou aqui, e aí agora acabou. Daria para vender aqui, mas aí ó, já seria contar com a sorte, né? Já perdeu o, o gatilho, na verdade, né? Saiu da região. Porque eu só gosto de vender aqui e aqui, né? Mas aqui seria já com outras confluências, né? Essa venda aqui seria com confluência pela média de 80, não mais pela região. Tá fora da região aqui, eu não opero na venda, porque você pode vender aqui, replicar aqui e ir embora. Né? Então, aqui, nessa região aqui, não dá, eu particularmente não opero. Né? Mas quem utiliza outras confluências, né? No caso, média de 80, média de 20, por aí vai, aí daria certo. Tranquilo? Então, resumidamente, tivemos uma venda aqui, certo? Que pagou 40 pontos. Depois tivemos uma venda aqui que pagou quase 60 pontos. Né? E aí vamos para cá. Vale. Nossa Vale. Ontem não teve trade, né, em Vale. Assim, ela não alcançou nenhuma das regiões. E assim, até mesmo essa, ó, você vê aquela questão, né, dos 50%. Ela abriu aqui, foi buscar a média de 50 lá, a linha de 50, né? Aí você viu a briga aqui, ó, tá vendo essa briga, como ela deixa o paviozão, ó. Ela não consegue fechar fora. Um pavio, dois pavios, aqui também fora, aqui, ó. Aí só conseguiu romper aqui. Você vê como essa região aqui é uma região de muita briga, né? Uma região de muita briga. E ele passou o dia aqui dentro, praticamente, porque ele rompeu aqui, fez um falso rompimento, rompeu aqui uma coisinha, beleza,
talvez estivesse no graninha, né? O primeiro alvo seria aqui, o segundo alvo aqui, né? Mas ele não chegou nesse cara no primeiro alvo. Chegou nele no primeiro alvo. Aqui ele já voltou, aí tocou na linha de novo, ficou aqui e voltou para a região de briga. Então o Vale ontem não teria trade, né? Assim, um trade bom, certo? Na Petro. Petro, ele abriu aqui, ó, na média, na linha 50, abriu praticamente aqui, na linha 50, passou por ela, deu uma vendinha aqui, ó, 80,9, uma vendinha aqui, certo? Ficou na linha lá e pum, para baixo, certo? Aqui, esse trade aí, ela pagou, ó, aqui para cá, ó, 1,84%, 1,80%, né? Geralmente eu faço um trade com 1%, então 1% seria aqui, praticamente na linha de 50 quase, né? 1%. Então aqui já teria pago uns 50, já teria pago mais, quase o dobro da minha meta, né? Então aqui, ó, seria o primeiro trade, certo? Segundo trade, aqui, e aqui é aquela história, zona do Felício, ó, zona de stops, zona aqui, ó, certo? E aí ele tenta romper aqui, ó. Você vê que em nenhum momento ele fechou fora, só deixou o pavio. Aí ele vem com esse paviozão aqui e um bougie negativo, né? Isso aqui é um indicativo muito forte que vai reverter, né? Esses são padrões de candle, que aí a gente, é bom estudar depois, mas são padrões de candle que a gente vai, que dá indicação do movimento do mercado. Então, nessa situação aqui, eu venderia aqui, ó. Eu não fiz esse trade, certo? Mas eu venderia aqui na superação dessa mínima. Nessa superação dessa mínima aí, ó, e com alvo, primeiro alvo seria de novo, ó, nessa linha aqui, ó, 3,6. E você vê que ele quase chegou, quase chegou. Só que aí ele repicou para cima. E aqui é interessante notar porque, como ele quase chega e não chega de fato, demonstra que o mercado está bem convicto de que vai subir, né? Então, ó, você vê que ele vai embora depois. Ele repica com força, certo? Então, se o mercado não chega aqui, não chega nem sequer a encostar ou entrar na região, significa que o mercado está bem convicto de que ele vai subir, certo? Então, tem que ter cautela aqui, né? Se ele não encostou na linha aqui, começou a retornar para outro stopzinho aqui, se fosse no trailing stop, seu stop estaria aqui, esse estopado aqui, né? E aí aqui você já ficaria de olho na possível reversão, certo? Porque ele nem sequer encostou na linha aqui de baixo, né? Nem sequer encostou nessa linha aqui de baixo, na minha 3,6, certo? Então aqui, ó, na expressão dessa mínima, para cá, ó, teria dado mais 1,23%. Ou se você tivesse estopado aqui em cima, né? 0,78, né? Tivesse estopado aqui na máxima desse candle aqui, 0,78, né? No trailing stop, né? Aqui você já teria deixado protegido, ele ia bater lá, ele ia voltar para você para estopar. E aí depois não teve mais trade aqui, teve até uma vendinha aqui, ó, mas foi tão pouquinho que não seria no mesmo padrão, região de venda, doji negativo com paviozão, ó, certo? Na verdade, o candle aqui foi pequeno, né? Mas é o padrão dentro da região. Então, esse tipo de padrão aqui dentro da região é indicativo de venda. Então, superou essa mínima aqui, ó, pau, certo? E nesse caso aqui, o alvo seria essa linha de baixo, o 111, que seria a zona de Felício. Ou seja, vendendo aqui, eu ia tentar carregar o trade até essa linha aqui, certo? Até essa linha aqui, ó. Mas sempre com aquela ideia. Entrou positivo, eu coloco pelo menos o stop no zero, certo? Porque pode acontecer isso aqui, entendeu? Vai fazer um trade stop, né? Vai fazer um trade stop, ou seja, entrou aqui, aí fechou esse candle, bota o stopzinho aqui, aí fechou esse candle, bota o stopzinho aqui, e aí vai, né? Vê se vai, porque pode acontecer, você está trabalhando contra a tendência aqui já deu indicativo de que estava forte para cima. Quando ele faz essa primeira venda aqui, e volta lá para cima, vai na zona do Felício, volta e não encosta sequer nessa linha aqui, né? Porque aqui ele poderia ter entrado para fazer uma brigar novamente, né? Mas nem entrou, quer dizer que o mercado está bem forte, bem convicto que vai continuar na tendência principal.
Tranquilo? Então, BBDC4. Vamos lá. BBDC4 abriu aqui nessa região. Ó, ficou dentro dessa região de briga, né? Um tempo aí, ó. Ficou aqui, ó. Pá, pá. Aí veio, pronto. Aí rompeu. Aí no rompimento, quando aí fechou aqui, ó. Quando aí no rompimento dessa máxima aqui, daria um trade. Por que no rompimento dessa máxima? Porque aqui ele fechou fora, mas fechou só um paviozinho, um pontinho de nada. Entendeu? Então esse aqui não dá segurança de nada. Se você comprar aqui, beleza, você está comprando arriscado, certo? Você está comprando arriscado. Então, eu particularmente gosto se for para operar esse tipo de situação, eu prefiro fazer o quê? Esperar o rompimento do candle que fechou fora. Então, esse candle aqui fechou fora, e aí no rompimento dele, certo? Você vai no trade aqui, ó, certo? Primeiro alvo aqui, nessa linha, primeiro alvo nessa linha, segundo alvo lá em cima. E de fato foi, ó. Primeiro alvo, voltou, segundo alvo, certo? Esse é um tipo de trade. O trade que eu gosto de fazer, como eu digo sempre, é o trade aqui, voltando, certo? De fato, ó, ele veio, ó, bateu lá, certo? Voltou, aí voltou lá, para depois dar outra venda aqui. Então, aqui deveria dar 2, 3 na conta tendência, na reversão, no repique, no pullback, o nome que você quiser dar, certo? Aqui teria dado uma venda, e aqui teria dado uma outra venda, certo? Nessa primeira aqui teria pago, olha aí, 0,73%, 0,70%, certo? E nesse segundo aqui teria pago também 0,7%, mais ou menos, se fosse nessa mínima aqui, né? Mais ou menos isso, beleza? E para quem comprou aqui, no rompimento dessa máxima, aqui ó, teria dado 1,37%. Até lá na zona do Felício ali, ó, 1,30, mais ou menos, certo? Então, é isso. É você observar e você escolher qual tipo de trade você quer fazer. Você pode fazer tanto nesse sentido, como nesse sentido. Sabendo que, se você operar subindo, possivelmente ele vai fazer esse pullback aqui. E aí você tem que estar esperto, porque se você estiver fazendo um trailing stop, quando você estiver fazendo um trailing stop, você está com um stopzinho aqui, né? Está com um stopzinho aqui, aí está formando esse candle. Aí você bota aí você sobe o stop para cá, né? Agora, você fizer aqui, você é stopado, certo? Então, se você está fazendo aqui, você tem que posicionar seu stop com mais segurança, né? Mais segurança significa mais caro, né? E aí fica mais difícil que você... Vai depender da sua estratégia, né? Tem gente que deixa o stop no ponto de abertura mesmo e vai-se embora. Tem gente que espera formar esse pivôzinho aqui. O ideal, né, o mais seguro, vamos dizer assim, é esperar formar esse pivô, né? Se bem que aqui, na verdade, você ficaria complicado você usar essa estratégia, porque você entrou aqui, certo? Seu stop, em tese, seria aqui, né? O stop mais conservador seria aqui. Beleza, se você está com o stop aqui, ele vai, volta e não pega seu stop e sobe. Beleza, né? Mas se você quer garantir já segurar alguma coisa, na hora que ele fechou esse candle aqui, você já trouxe o stop para cá, para zero, né? Então, aqui já seria estopado aqui. Então, tem que ver qual é a melhor estratégia que você utiliza, certo? Eu gosto de operar aqui. Pegar um trade rápido, já me um trade rápido, né? Já boto dele no bolso e acabou. Eu não gosto de ficar muito tempo pendurado no trade, não. Aqui, ó, poucos minutos aqui, você já encerra o dia, beleza? Vamos aqui para YouTube 4. Olha só, YouTube 4. Ah, tá aqui, né? Tá ferrado. YouTube 4. Ah, tá aqui. Tava procurando aqui a abertura do dia, que eu não estava encontrando. Abertura do dia. Tá aqui. Pronto, abertura do dia. O mercadinho abriu aqui, ó. Ficou justamente naquela briga que eu falo, ó. Essa linha, certo? Ó, linha de defesa, certo? Fica brigando aqui dentro. Pá, pá. De uma ponta a outra, tá vendo? Aí pá, pá. É uma ponta a outra. Pá, entendeu? Fica nesse range aí. Nessa briga sem futuro. Até que sai um vencedor.
Só que esse vencedor aqui não foi um vencedor tão convicto, né? Você vê que ele rompeu aqui, ó. Você faria um trade comprando aqui, nessa superação da máxima, com alvo. Primeiro alvo nessa linha, segundo alvo lá em cima, certo? Só que aí você vê que na mesma hora ele voltou aqui, ó. Então, né, nem sempre o mercado vai respeitar. Aí você vai depender da sua estratégia. Entrou aqui, ficou positivo, stop no zero e espera, né? Ou no mínimo, um stopzinho mais conservador aqui abaixo dessa mínima aqui. Ou melhor, dessa mínima não, desculpa. Se você entrou aqui, né, no rompimento desse candle aqui, no rompimento desse grandão, o stopzinho seria pelo menos aqui. Beleza. Aí você, pum, ou seu stop financeiro, né? Tem que casar aquilo que eu falo. Casar seu stop técnico com seu stop financeiro. Aqui, seu stop financeiro ficaria de quanto? Ó, 0,31. Ou seja, estaria dentro do meu stop financeiro, que é 0,5. Né? Ou seja, o stop financeiro meu, 0,5. Seria aqui, mais ou menos. Né? Porque eu busco 1% de alvo, certo? É o famoso 2 para 1, né? Então, se eu tivesse entrado aqui, ó, 2 para 1, 1%, seria aqui. Seria já o segundo alvo, né? Então, 1% lá, 0,5 aqui. Então, se eu quisesse colocar aqui um stop conservador, aliando conservador com financeiro, ou melhor, técnico com financeiro, poderia colocar aqui abaixo essa mínima aqui desse candle. Nem ficaria tão longo, ou seja, não ficaria dentro do meu financeiro e ficaria abaixo de um fundinho aqui que poderia o mercado, né, respeitar. Mas infelizmente aqui, ó, se você entrou aqui, teria sido estopado mesmo. Teria como não. E aí você vê que o dia todo fica nessa região aqui brigando e tal, não sei o que, não sai disso. Não teve grandes emoções aí não. Vamos para cá. Prio 3. Prio 3 abriu novamente aqui, ó, naquele que eu falo, da região de resistência, de equilíbrio, certo? Aí ficou brigando, ó, pavilzinho, pavilzão, rompeu um pouquinho. Esse rompeu um pouquinho aqui, ainda não me dá uma confirmação boa de compra, certo? Quando ele bota só esse narizinho lá de fora, não gosto, não acho legal, não acho seguro, certo? Então, no rompimento dessa máxima aqui, dessa máxima, cadê? No rompimento dessa máxima aqui, ou seja, um candle mais forte, um candle que não deixou pavio em cima, né? No rompimento dele, aí sim, eu faria um trade. Então, eu teria entrado aqui nesse ponto aqui. De cara, você ia levar um susto, né? Porque o bicho já veio contra você. Seu stop conservador estaria aqui, né? Aqui abaixo. Aqui. Você entendeu? Aqui, né? Abaixo da mínima esquerda. Então, o stop bem conservador, ó, bem seguro, né? Um stop mais seguro seria aqui. Stop mais técnico seria aqui nessa mínima. Né? O stop mais técnico seria aqui. Vamos ver isso em termos de ponto, quando é que está. Superação dessa máxima. Stopzinho. Aqui ficaria bem pesado. Aqui realmente teria que ser. É porque o ativo ele tem uma população alta, né? Então aqui o stop ficaria um pouco acima do meu financeiro aqui, ó. Para entrar, ou melhor, desculpa. Era certo aqui mesmo, né? Superação dessa máxima, stopzinho aqui embaixo. Aí ficaria no limite, 0,53, 0,56. Ficaria bem no limite. Mas ainda daria para fazer esse trade. Né? Daria colocar ele aqui, o stopzinho aqui. Não teria sido estopado. Né? Você vê que seria um trade muito bonito, inclusive. Né? Apesar desse susto aqui, ó, você vê que depois ele vai embora. Aí, o primeiro alvo, aquele que eu falo, o primeiro alvo, ele faz esse repique aqui, ó, né? E aí o segundo alvo lá, certo? E aí, para quem opera no ponto da tendência, não, na reversão, aqui ele teria lá a indicação de venda, mas só que ele não rompeu essa mínima aqui. Então, não teria entrada aqui nesse trade, não. Certo? Aqui não teve trade, essa mínima, certo? E aí, quando ele vem aqui para cima, ó, aí é aquilo que eu falo. Padrão, região de venda, doji, rompimento. Então, aqui daria um trade. Aqui daria um trade de, ó, trade de, ó, 1,70, 1,80, 1,70, né, por cento.
E o seu stop aqui estaria na máxima, aqui, ficaria um pouquinho acima, 0,65, né? O stop técnico, né? Se quiser colocar seu stop financeiro, também não tinha pego, não. Mas ele ficaria aqui no meio do caminho, né? O gráfico de um minuto às vezes o gráfico de um minuto às vezes dá um stop menor. Quer ver? Vamos ver aqui onde é que estava. Estava aqui, né? Ó, estávamos aqui. Passou lá, fiz aqui aquele dojizão, né? Que é tudo lá. Só que lá o doji de 5 minutos. Então, aqui já teria dado indicativo. Ó. Mesma situação, doji, dando feliz, não ultrapassou, rompeu a mínima, já teria dado entrada aqui. Mas como estava fora da região de venda, eu ainda seguraria um pouco. Então eu faria a venda aqui. Aqui seria uma confirmação. Por quê? Ó, aqui seria uma confirmação no rompimento dessa mínima. Por quê? Porque você está voltando, né, para a região de venda. Teve o doji, teve o rompimento do doji, teve um candle forte rompendo, né? Então no rompimento dessa mínima aqui, ó, já dentro da região de venda, aí sim, eu entraria aqui, ó, e levar, né? Primeiro alvo aqui, certo? Primeiro alvo aqui nessa linha e o segundo alvo lá na linha de defesa, que seria aqui, ó. E aí você vê mais uma vez aquilo que eu digo. Ele não chega nem a encostar. E como ele não encosta, você dá a indicação de que ele vai voltar forte para cima. Entendeu? Então é interessante ter essa percepção que se o mercado ele não volta para cá, aqui para dentro da região de briga, ele indica, certo? Ele dá um indício de que ele vai querer voltar para cima. E aí quando ele volta para cima com força. Né? E aqui é um detalhe também interessante dizer que nem sempre, ó, aqui deu uma venda, beleza, show, certo? Mas quando ele volta para cá, já não é seguro você fazer uma nova venda, a não ser que tenha é, muitos fatores aqui que possam contribuir, outra confluência, alguma média, enfim, aí você vai fazer sua leitura. Mas aqui, por exemplo, eu já não faria venda aqui, nem aqui, certo? Eu ficaria, no máximo, faria uma venda aqui nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui, que ele não chegou a tocar, certo? Nessa linha aqui. Porque eu esperaria justamente esse movimento que ele fez aqui, ó, tá vendo esse movimento? Pronto. Ele era para ter feito mais para cima. Se ele tivesse feito isso aqui, ó, tivesse encostado lá, ó, pronto, encostou lá, um exemplo. Se ele tivesse encostado aqui, com esse padrão aqui, aí beleza, aí daria uma venda show, né? Porque você vê que, mesmo padrão, aqui nesse mesmo não foi nem um dojizinho, não, foi, esqueci o nome desse, enforcado, né? Esqueci o nome desse padrão aqui, enfim, é um martelo, né? Martelo invertido. Rompeu aqui a mínima dele, certo? E aí, tchau. Beleza. Tranquilo? E aí, aí nesse caso, como eu estou vindo de cima para baixo, meu primeiro alvo é aqui, na linha do Felício. Né? Que é a zona dos stops, porque ele poderia vir testar, inclusive, esse topinho aqui, ó. Testar esse topo aqui para subir, certo? A gente não sabe como é que o mercado vai se comportar. Né? Você vê que aqui ele até, ó, bateu lá, ó, bateu aqui, que seria mais ou menos essa região. Né? Passou um pouquinho, mas seria como se fosse o teste dessa região aqui, ó. E aí ele poderia repicar para cima, mas não repicou. Continuou caindo aqui e tudo mais. Então, assim, seria esse o padrão a ser feito. Mas como ele não fez, né? Cadê? Como ele não fez, aqui não teve venda para mim. Beleza? Pois tranquilo, pessoal. Acho que por hoje é só. Acho que a gente conseguiu aí ver mais ou menos como é que o gráfico se comportou, né? E vamos ver como é que vai ser hoje. Sucesso a todos, cautela, certo? E bons três. Valeu, abraço.